noite, planeta Terra! Boa noite, Brasil! Boa noite, mundo! Boa noite, Paulo Afonso, minha querida. Paulo Afonso, eu te amo. Paulo Afonso, seja bem-vinda. Venha conosco. Nós estamos aqui para interagir com você. Hoje, dia 12 de abril de 2021. Vamos lá? Situado? 2021, nós estamos aqui para fazer uma segunda-feira, uma segunda de primeira. O programa que veio para lhe divertir, para interagir com você, para trazer informações, para lhe agradar, para lhe acolher, para tornar esse momento do seu dia mais confortável. E hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre para a cidade e muito ilustre para mim. Eu ia fazer com ele um making off, a gente combinou, ótimo, que você vai entender na hora que você vai entrar. E agora eu vou falar, Edson, a hora que você entrar é a hora que eu falar, você vai saber, porque ninguém, talvez aqui na cidade, melhor do que Edson, para saber a hora certa de entrar, a hora certa de sair, o tempo de estar, porque eu, no meu primeiro programa, segundo programa, terceiro programa, esse já deve ser o quê? O sexto, provavelmente, né? Eu lembro ainda na mão, nos dedos das mãos, quantos programas nós fizemos. E eu quero dizer a vocês, deixa eu mandar essa mulher se calar aqui, e eu quero dizer a vocês, minha gente, que eu tenho até a lembrança do nome das pessoas que vieram ser entrevistadas por mim. Mas hoje eu trouxe o Edson e, na verdade, ele não estava programado. Ele já estava convidado, né? Sim. Aí vocês vão poder ouvi-lo bastante quando eu abrir o microfone para ele. Ele estava programado, mas eu tenho uma grade e uma sequência. E mais ou menos 2 meses, a gente começou a planejar com 2 meses de antecedência. E os nossos convidados para a entrevista estão sendo contactados. Eu já tinha feito contato com o Edson. E ele já tinha dado o aceite, já tinha assinado. E uma pessoa estava programada para vir hoje. Mas ontem eu recebi um comunicado urgente dela, urgentíssimo, que ela não poderia estar. E aí eu disse, é de Deus, porque ela teve um problema e eu tive uma solução. Sabe por quê? Porque hoje é dia do humorista. Olha, que interessante, hein? E ninguém na cidade é mais humorista. Aliás, ele é multiartista. Vocês sabem que o título dele é multiartes, né, tio? Eu vou abrir para ele falar com vocês, para ele contar a história dele, para ele dizer por que ele veio, porque ele não vinha hoje. E isso é de Deus. Deus comanda esse programa. Amém. Eu peço a Deus para programar, para fazer tudo acontecer através das orações. Então, peça que Ele atende. Peça que Ele atende. Conecte com Deus, conecte com a espiritualidade, abra espaço para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Marta, o que é isso? Você que está me ouvindo e não tem experiência com ser cristão, eu vou falar de uma forma bem ampla, evangélico, católico, espírita e outras religiões que possam fazer parte do sincretismo religioso, mas você sabe o que é cristão, aqueles que seguem a Cristo. Abra seu coração, o Espírito Santo de Deus está dentro de você, você tem que acioná-lo. Mas agora nós vamos ouvir o nosso convidado da noite, porque ele veio, hoje é dia do humorista, hoje é dia do obstetra, hoje é dia do voo teleguiado. E eu fui pesquisar, eu gosto muito de dar relevância a esses dias comemorativos, a essas datas simbólicas. E elas são estabelecidas pelas câmaras de deputados,
de vereadores, nos municípios, nos estados, na federação, por alguma instituição nacional ou internacional que leve para poder fazer essa representatividade de uma data. E hoje é dia do humorista. A parte que eu mais gosto, eu respeito muito o obstetra, sem ele minha filha não estaria viva, meu filho não estaria vivo, mas tem toda a relevância. E eu pesquisando também achei uma outra data em novembro, em outubro, mas hoje, enfim, no calendário de abril, hoje é dia do obstetra. Parabéns a todos os obstetras, parabéns a quem conseguiu inventar o voo teleguiado, que eu não pesquisei mais sobre isso, e parabéns para o humorista. Mas esses parabéns eu posso dar ao nosso convidado, que veio hoje, salvou a minha pátria, porque isso aí é making off, isso é bastidor, você não sabe, mas salvou a nossa pátria. Porque a nossa convidada efetiva ligou para a minha secretária, dizendo que não viria. E eu digo, e agora, José, como é que eu faço? Eu já tinha convidado ele e tinha dito que a data tinha mudado, né? Aí ficou bem, eu saí bem na foto. Perfeitamente. Mas agora você está sabendo exatamente dos bastidores. E depois a convidada, inclusive, ligou, dizendo que a viagem que ela ia fazer não aconteceu, que ela poderia vir hoje. Aí a nossa diretora, porque eu tenho uma diretora nesse programa, né? A TV Gospel eu tenho um diretor, mas o nosso programa, Segunda de Primeira, tem uma diretora chamada Denise Neves, que inclusive também mudou o nome dela, era Denise Lima. E ela mudou para Neves em homenagem ao avô, porque ela cuidou do avô, ele morreu mês passado. E ela ficou muito sensibilizada, porque foi ela, que ela é enfermeira de formação, foi cuidar dele no hospital. E aí disse, Marta, eu mudei meu nome, eu estou só lhe atualizando sobre a minha vida. Perfeito, perfeito. E aí eu disse, minha querida, ela é a minha diretora. E ela disse, Marta, nós vamos convidar o Palhacinho. Perfeito. E porque ele já se dispôs e é ele que vai vir hoje. Eu digo, minha filha, que maravilha. Então vamos fazer assim. Mas com você, Tchuki, eu tenho liberdade. Eu acho esse nome lindo. Eu tenho liberdade por causa da sua natureza de ser. Que quando eu crescer, eu quero imitar você. Não tem esse ditado? As pessoas dizem, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Pois é, tem uma parte de Marta que quando crescer vai querer ser igual a você. Eu nunca pensei que eu diria isso a alguém. Então, meu querido, se apresente, a noite é sua, você é meu convidado de honra, de honra. Vamos lá? Pois bem, querida. Edson. Vamos explicar para as pessoas, né? Mas vamos lá. Então, boa noite. Boa noite. Né? Boa noite, Marta. Boa noite a todo mundo da equipe, todo mundo que está em casa. Eu quero agradecer pelo convite, né? Inusitado, mas como você disse, né? Tudo é provisão divina, então há um sentido, tudo é provisão né? divina, exatamente. Há um sentido disso acontecer. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo, assim, porque eu acho que primeiro porque eu sou entusiasta do seu trabalho, né? A gente se conhece de alguns tempos aí. Nós nos conhecemos já fazem anos. Sim, sim. Muitos contextos, né? Eu tenho acompanhado o teu trabalho, né? E eu fico muito grato de poder colaborar, de poder trazer aqui e, de alguma forma, também de poder ampliar um pouco a mensagem do que eu tenho, né? Eu sei que esse é um portal que tem uma dimensão na sociedade muito honrado, né, muito específico, e eu fico muito feliz de poder estar aqui tendo essa conversa com vocês hoje, né, é uma chance, é uma oportunidade, tem um montão de coisa que a gente vai falar, né, eu acho que a coisa primeiro que explica, assim, né, porque pode criar um estranhamento, assim, todo mundo me conhece, assim, algumas pessoas me conhecem, A maioria, né? Você é muito conhecido na cidade. Na região, talvez, né? Você vai poder dizer por onde é que você anda tanto. Perfeito, mas eu costumo dizer que eu tenho uma boa relação com a cidade porque eu me interesso muito pelas pessoas, né? Então eu não acho que muita gente me conhece, mas eu acho que eu conheço muita gente, sabe? Eu gosto desse olhar, assim, porque parece a mesma coisa, mas tem uma mudança aí de olhar, né? Quando você diz todo mundo me conhece, você está num pedestal. Quando você diz eu conheço todo mundo, você está em relação com a cidade ali. Essa parte é a que eu mais gosto. Né?
Então acho que é um pouco disso. Mas aí pode ficar um pouco inusitado, né? Assim, porque me chamar de Edson, mas Edson foi o nome que minha mãe me deu, né? Meu pai me deu. É o teu nome. E Edson, essa é a grande... Edson Paz. E essa é a grande novidade que eu trago hoje, assim, né? Não querendo fazer uma imposição, né? Não querendo fazer uma cobrança. Eu sei que vai demorar, sei que talvez nunca aconteça, também não pode... Não tem questão, né? Mas eu acho que é uma grande... que é uma reverência, talvez. Pode ser também, Sabia? né? Porque foi o nome que sua mãe botou. Sim. Então, mãe, eu vou usar o meu nome. Pronto. E isso também é um convite, porque o que acontece, assim, a minha vida passou por uma transformação tão grande que eu posso dizer que eu já não sou mais aquela mesma pessoa. Então tem aquele papo de dizer assim, né? Se você me conhece há mais de um ano, você precisa me conhecer de novo. Você já ouviu isso, assim? Pessoas que estão num processo de... Isso. Não é no sentido de que quem está se colocando em aprendizagem, em transformação, aprendendo com a vida, modificando hábitos, tentando ser um pouquinho melhor, tentando, enfim, fazer desse processo uma jornada. Então tem esse ditado, assim, né? Que diz, se você me conhece há mais de um ano, você precisa me conhecer de novo. E eu achava isso bonito, foi uma frase que eu peguei de um livro e achei bonito. Mas hoje eu posso dizer assim, de verdade, se você me conhece há mais de um ano, a gente precisa se conhecer de novo, a todo instante, né? Mas vamos lá, não vou queimar a largada, a gente vai se falando. Você não tá queimando a largada, não. Pega e acelera. Acelera, como é que... É Robinho, né? Acelera, Robinho. Eu gosto dessas frases. Toma que é tua, Tafarel. Adoro. Perfeito. Eu vejo você no Instagram, né? E vejo você sempre, porque eu tô ligada quando tem o seu nome do palhacinho, né? Do bonequinho. Sim. Eu vou lá e é ele, porque tô conectada. Perfeito. E desde sempre, né? Quando eu vi aquele menino que lia tanto. Continua gostando de ler? Um bocado, assim, um bocado. Consegue, Edson? Pronto, hoje eu acho que aconteceu uma mudança, assim. Hoje, para eu poder, para eu ler um livro, ele tem que ser muito específico. Eu tenho Ele tem que ser muito especial. Muito selecionado. Para comprar ainda mais. Hoje eu tenho consumido muito conteúdo em vídeo. Muito conteúdo em vídeo. Muito mesmo. Continuo estudando, estudo bastante. É uma coisa que eu sempre fiz, né? E é engraçado, você está dizendo que eu lia muito, porque a gente se conheceu muito na livraria, né? Na Livraria Nobel. A gente se via, tivemos ótimos cafés, assim, muito, né? Filosóficos. A gente chegou tantinho assim para descobrir o segredo do universo inteiro, né? Porque a gente falou de tudo, Era muito legal. Falava de todas as coisas, a gente tinha sempre essa oportunidade de refletir, de trocar informações, né? Eu acho isso muito prazeroso. Muito legal. Pois é, minha gente. A nossa amizade vem de lá. E eu gosto disso. Você saber que aquela pessoa é importante, embora você não precise vê-la todos os dias. Sim. Mas está conectado. Sim. Você se importa. Sabe, a palavra importar para mim, quando você falou aí, você se importa com pessoas. Sim. Eu me importo com pessoas, eu me importo com gente. Sim. Sabe? E algumas fazem muita diferença para mim. E você ainda vai falar para o público sobre a questão, uma questão profunda, muito profissional. Ela é de vida e ela é profissional. A questão da mudança radical, que você disse que o mundo capotou em 2020, eu concordo. Sim. Eu gostei dessa fala, o mundo capotou. Sim. Porque fomos todos colocados dentro de casa. Sim. E aí eu vou fazer uma metáfora e uma relação. Fomos todos colocados dentro de casa, mas nem todos entramos na casa. Boa. Muito bom. Porque a casa mais confortável que porventura você possa ter é o teu corpo, é a tua mente, é o teu espírito. É corpo, mente e espírito onde você abriga você mesmo. E você sem você não existe. Não haverá nada. E para contemplar o mundo, para resolver os seus problemas, para criar as soluções, você precisa estar bem dentro da sua casa. Perfeito. Saber sair da casa, saber entrar na casa. E hoje nós precisamos, como nunca. E quando você falou da virada com a agricultura, que você vai entrar nisso aí já? Sim. Eu entrei também. Então vamos lá, assim, ó, pra gente poder, vamos chegar, pra gente poder fazer essa jornada, eu vou fazer um super rapidez, assim, pra quem não me conhece, né?
Pra quem nunca me viu, tá me vendo hoje pela primeira vez. Quem é Chuck, né? Quem é Edson? Esse cara que era Chuck agora é Edson. Ele era Edson, foi Chuck, agora é Edson. É um retorno ao que é, né? Então vamos lá. Eu trabalho com palhaço, trabalhei muito tempo com palhaço, trabalhei muito tempo com desenho, com grafite, né? Como humorista, né? Esse é um grande convite, assim, tive uma jornada também. De alguma forma, essa coisa da arte sempre foi uma inquietação muito grande em mim, como é em muitas pessoas, né? Afinal de contas, a gente aprende primeiro a desenhar antes de escrever, né? A gente aprende a dançar antes de escrever. A gente aprende... Peraí, minha gente, não percam diretamente dos estúdios da TV Gospel com o multi-artista Edson Paes. Olha, Edson aí vai entender o Paes contexto. Com S, mas o A é S. Não tem nada a ver, é tudo Paes. Vamos descobrir então. Vamos descobrir essa... Porque o olho é azul da sua mãe. Eu tô falando assim porque meu parceiro tá aqui. Ele de vez em quando sai para dar oportunidade. Vamos entender aqui. Vamos na árvore genealógica. Vamos. Você não está fazendo árvore genealógica? Sim. Literalmente. O meu trabalho é para hoje. Mas vamos lá. Então o que acontece é o seguinte. A gente sempre... A arte, ela é uma primeira expressão. Ela é a expressão primeira, né, na nossa infância, assim. Então a gente, antes de escrever... você ia interromper. Eu amei quando você falou... A gente dança... Antes de escrever. A gente desenha... Antes de escrever. A gente canta antes de escrever. A gente canta antes até de falar. Sim. Sim. Balbuciando as palavras. Você, mamãe, agora é um recado para os pais. Deixa a tua criança dançar. Deixa a tua criança desenhar. E são lindos os desenhos. Pode ser que você não compreenda, mas ali tem ciência. Sim. Todo o trajeto da criança tem uma ciência muito grande. Eu clamo, eu rogo, eu peço aos pais que busquem informação. Eu tenho um desejo também, e quero colocar aqui, de escola de paz para Paulo Afonso. Uma escola de paz. Como é que vai estruturar isso? Eu não sei, mas eu lanço para o universo dar essa resposta para nós. Mas continue, meu querido, que eu não posso perder a chance. Perfeito. É que é o seguinte, então, de alguma forma eu percebi isso, assim. Então a gente tem essa relação com a arte desde cedo, né? E algumas pessoas continuam e persistem e regam essa semente brota e vira uma árvore gigante e dá novos frutos e tudo mais. Então foi assim na minha vida, né? Eu sempre desenhei desde criança e continuei. Então era uma coisa muito comum para mim. A parte comercial disso é que eu não posso perder. Eu já vi sua arte e ela é lindíssima. E acho que é arte com raiz. Porque você tem um foco naqueles desenhos. Eu nunca vi outros. Eu vi os cactos que são lindíssimos. Sim. Pronto, então acho que esse é que é o grande lance. Você continua assim, vendendo aquilo? Faço um bocado, né? Vendo muito em Piranhas, tem todo um trabalho. Continua vendendo? Sim. E tem um trabalho estruturado para levar para o mercado? Tem. Então, o que acontece assim, porque eu acho que tem a ver com isso que eu estava falando dessa jornada, né? É que desde muito cedo eu tinha claro na minha vida de que eu queria trabalhar unicamente com arte. Então, mas ainda é cedo. Ainda é cedo. É que às vezes eu acho que eu me sinto um coroa, assim. Você tem um espírito antigo. Eu devo ter, viu? Você tem, querido. Querido. Eu só não quero ficar falando, bom, era no meu tempo, né? Então eu tento sempre me integrar. Não, você quer. Você quer, porque você quer longevidade. Não, todo ser humano quer longevidade. Mas quando eu digo... Embora você não seja normal... Mas eu não quero ficar preso aos velhos paradigmas, né? Eu quero estar sempre me atualizando, né? E tá sempre conectado com a juventude. Mas falar juventude já é sinal de velhice, né? Quando a gente fala juventude, a gente está atestando a nossa velhice. Pois bem, então eu sempre tive isso muito claro, de que eu queria desenhar, de que eu queria viver isso. Nem viver, porque essa que é a coisa, né? Antes de você viver, seja o que for, você vai ser design gráfico, arquiteto, que seja. Você precisa viver aquilo para depois viver daquilo, né? Então, isso foi uma coisa que foi muito clara na minha vida. Eu comecei vivendo isso, vivi muito isso, para depois transbordar. Nessa trajetória eu pude ter o privilégio e a gratidão, assim, de ser pioneiro em alguns movimentos aqui na cidade, né? Artísticos. Vamos ser pioneiros e just time.
atualizadíssimos. Vocês vão saber em que ele foi pioneiro depois que eu falar da UAU Telecom, maravilhosa provedora que toma conta da gente. Falar dos nossos programas, dos programas da TV Gospel. Quinta-feira, nós temos um sofá maravilhoso do analista, do psicanalista, né? É o Metanoia, onde vocês têm um profissional habilitadíssimo para falar sobre vários temas referentes à mente, ao cérebro. E na sexta-feira, eu acho que é pura espiritualidade, que é Comprados pelo Sangue, histórias da Bíblia, toda a temática religiosa, cristã. Então, nossos comerciais, por favor, diretor. Voltando para dizer que te amo, é verdade, mas ele vai falar do pioneirismo. Vamos ouvir. Pioneiro em quê? Então, essa teimosia, essa persistência, não vou dizer teimosia, né? Essa persistência de que eu poderia fazer arte aqui na cidade, me colocou a desbravar alguns movimentos artísticos, né? Como foi palhaçaria de rua, né? O grafite, uma nova roupagem assim, que eu fiz, tive a oportunidade de fazer com um palhaço nos aniversários, honrando os palhaços que vieram antes, né, como o Pimpão, como o Palito, né, que são palhaços que me influenciaram muito, que eu assisti quando era criança. Que tinha aqui na cidade? Sim, eu tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar com os dois, né, assim, em momentos muito pontuais, assim. Mas, enfim, eu estou dizendo para fazer um apanhado disso, né. Então, eu trabalhei com grafite, com grafitar, ainda faço hoje, faço muito grafite agora, esse último ano eu fiz bastante. E eu via sempre umas aulas que você dava, não vou negar que eu tive vontade de participar, mas não consegui, não fui competente o suficiente, mas eu tenho vontade. Pronto, essa é uma outra coisa que eu gosto muito, você falou de escola, né? Nessa jornada entre esse universo de trabalhar com arte, trabalhar com criança, eu também trabalhei um pouco com arte e educação, né? Trabalhei no CRAS, trabalhei no CREAS, já dei oficinas em escolas particulares, em institutos, fiz palestras, né, também falando um pouco, como essa coisa de estudar muito também me colocou numa relação com poder estar compartilhando conhecimento, conteúdo de alguma forma. Então tive a oportunidade também de estar propagando alguns conhecimentos, alguns conceitos, né, e isso com que, enfim, essa jornada muito diversa. Trabalhei de garçom muitos anos, trabalhei de atendente, de vendedor. Então tem uma coisa assim, uma jornada bem diversa, múltipla, para poder chegar até aqui hoje, né? Então acho que basicamente é isso, assim. E o seu pioneirismo, em que você foi pioneiro? Não, quando eu digo pioneiro é porque no grafite, por exemplo. No grafite. Porque era uma coisa muito nova, né? Aqui na cidade, né? Porque o grafite na verdade, o grafite é uma coisa muito recente, assim. É recente então, no mundo, talvez, né? Sim.
Para você ter uma ideia, assim, a gente tem poucas referências aqui. É uma coisa, enfim, são camadas e camadas, Eu né? fui em São Paulo, eu ia em São Paulo com muita frequência. Ah, eu amo São Paulo. Eu amo São Paulo. E lá eu via muito grafite. Sim, é um berço mundial do grafite. Mas um grafite escandaloso. Sim. E eu dizia, meu Deus, é uma leiga olhando e só olhando mesmo. Pra gente imaginar a dimensão que o grafite tomou, e São Paulo exemplifica bem isso, né? Quando você vai no Itaim Bibi. Quando você vai, por exemplo, no Beco do Batman, né? Que é como um... O Beco do Batman é o grafite de São Paulo. É a meca do grafite. É um ponto... Não, é porque é um ponto turístico, né? Então tem fotos de Arnold Schwarzenegger, de Justin Bieber, de ícones da celebridade mundial tirando foto nesses lugares. Virou um roteiro turístico. Roteiro turístico. E isso ampliou muito a possibilidade, porque amplia a mensagem, né? Então hoje você vê a possibilidade de comunicar uma mensagem, seja qual for, né? Por exemplo, eu lembrei agora, tem um amigo em Recife que é cristão, e ele aproveita as mensagens, ele sempre passa uma mensagem positiva, uma mensagem que eleve o dia das pessoas, a partir do grafite. A partir do grafite, porque o grafite ele tem essa possibilidade de comunicar com o mundo, né? A partir da parede. Mas enfim, esse é o apanhado para poder chegar aqui. Chegar num ponto de virada, num ponto de transformação. Ponto de virada do momento. Desse momento, né? Desse momento, né? Sim. E desse momento, qual é a virada? Depois que o mundo virou de ponta cabeça em 2020. Perfeito. Como foi esse ponto da virada? E como é que o Edson está se sentindo? E quais são as perspectivas? Porque elas são rápidas, né? Esse aqui é um lance, assim, você falou no caminho, né? Disse, olha, são tantas mudanças, né? E a gente sente que a gente está passando por uma era de mudanças. Né? A gente tem essa sensação. Nós estamos passando por uma era de tantas mudanças e é tão difícil entender, né? Por exemplo, eu lembro disso, assim, desse é muito icônico, na escola, né? A escola, um professor do século XX dando aula numa escola do século XIX para um aluno do século XXI, né? Então imagina as gerações interagindo. São 300 anos aí coexistindo numa dança. Exatamente. Numa dança, né? Exatamente. Ali, né? Então, essa mudança, para a gente entender, a gente está passando por uma mudança... Eu posso dizer que eu sou do século passado. Eu tenho 40 anos do século passado. Perfeito. E tenho 20 desse. Você sabe que isso é super importante, Marta, porque eu acho que essa ponte entre as gerações, ela é muito saudável. Então, por exemplo, você que está em casa, se você tiver a oportunidade de perguntar, sentar, independente da sua idade, sente em casa com seu pai, com sua mãe, se você tiver essa dádiva, e diga assim, pai, como era no seu tempo? Tente entender. Porque, eu vou dizer, a gente se surpreende, a gente se coloca em perspectiva. Onde é que eu estou no mundo, né? Então, quando você faz essa pergunta, você entende muitas coisas. Parece que o chão que você pisa fica mais firme quando você entende o que veio antes de você. Porque aí você vai perceber que alguns problemas talvez não são tão novos assim. Você vai perceber que algumas dificuldades que você tem hoje são pequenas diante de tamanha dificuldade, né? Então vamos imaginar, hoje tudo é muito intolerante, né? Nossa, tá demorando aqui a minha internet. Nossa. Cara, se tu visse internet quando a gente viu, tu ia dizer Televisão, Edson. Eu, em 1962, 63, 64, você não existia. Não, eu sou de 89. Claro. E nós não tínhamos televisão. Sim. Não tinha celular, não tinha computador ainda, não tinha nada. Sim. Mas tinha uma televisão que era Maravilha, a Serra da Maravilha, que era repetidora. Ela captava o sinal e repetia para aqui, para Paulo Afonso. E na tela da televisão não tinha imagem, mas a gente sabia de experiência de ver em outros lugares, em outras cidades, que ali passava alguma coisa. Sim. Eu e meus irmãos, a gente ficava sentadinhos no chão, a televisão em cima de alguma mesa, alguma bancada, assistindo. Sim. E a gente, naquela época, lembra do Zorro e do Rin Tin Tin? Sim.
que era o cachorro do Zorro? Sim. Era um pastor alemão. Sim. A gente e meus irmãos já tinham visto isso, então eu era uma das mais novas e o mais velho ensinava pra gente, dizia, ali tem Zorro, é Zorro em cima do cavalo. E o negócio fazia uns riscos, a televisão sem sintonia nenhuma. Sim. Mas tinha uma sombra de um cavalo, tinha uma sombra de uma pessoa em cima do cavalo, tinha uma sombra de um cachorro, e meu irmão era o radialista que dizia, e aí, o cavalo tá correndo, e o Zorro tá em cima, tá atrás dos bandidos, e os bandidos são os índios. Os bandidos eram os índios, e o Zorro vai atacar os cavalos, e o Zorro vai atacar os índios. Gente, e a gente torcia aquilo ali, e o cachorro vai correndo na frente do cavalo. Ele ficava, eu me lembro disso. Eu devia o quê? Eu não me lembro quantos anos eu tinha, mas ele, como é mais velho do que eu, Perfeito. Eu vou até perguntar a ele. Ele não está aqui agora, porque ele sempre aparece, viu? Mas sabe que isso, quando você me conta tudo isso e revive essas memórias, eu acho que isso define muito a nossa visão de mundo. Sim. Aí você falou uma coisa quando a gente estava vindo, ou foi agora há pouco, antes da gente começar, que você consegue falar com sua irmã em São Paulo. Sim. Eu também falo com minha filha na Inglaterra. Sim. Eu não sei como é o processo. Sim. Mas eu sei que ele é. Sim. Que acontece alguma coisa. Perfeito. E aí, nós nos damos ao luxo, que eu acho que é um pouco de falta de reflexão, até de desenvolver a humildade, a calma, para compreender os processos. Que hoje nós não temos paciência. Você acabou de pegar e dizer... Agora você continua. O processo de, poxa vida, isso está demorando. Sim. Nós não entramos mais na fração de minuto. Nós entramos na fração de segundo. Sim. Eu acho que a gente está indo até mais. Sim. Sabe que, por exemplo, eu vou imaginar como é que isso... Porque isso explica a origem de alguns desafios que nós sentimos, algumas turbulências que a gente acha que está só no mundo, mas primeiro elas têm nascimento em nós. Eu vou dar um exemplo, né? Eu tenho 30 anos, então a minha geração aqui, pode ser que eu tenha alguém em casa, assistiu muito desenho animado na TV, né? Então um desenho que foi um ícone assim foi o Dragon Ball. O que acontece? Marcou várias gerações. Você é pós-Xuxa? Sou pós-Xuxa. Então o que acontece? Vamos imaginar aqui o seguinte, vamos fazer uma jornada para você entender a mudança que a gente está vivendo, né? Quando eu estava na escola, todo mundo se programava para assistir um programa que passava às 11h30. A gente saía às 11h30. Então você tinha que se teletransportar para casa, na carreira. Você também não é da época do Patati e Patatá. Não, eu estou no meio, entre Xuxa e Patati e Patatá. Tá. Mas entende o que eu quero dizer com isso aqui? A gente se programava, todo mundo, para assistir aquele programa. Assistiu, passou, pegou. Quem não pegou, assiste no outro dia com o déficit de não ter assistido aquele. Isso parece um detalhe, mas, por exemplo, a geração pós a nossa geração, ele faz o inverso. Ele senta em frente ao computador, ou notebook, o celular, e ele simplesmente assiste, maratona todos os programas que ele quiser. Ou seja, então, inverte o senso de importância, né? Porque antes eu me programava para assistir. Ou seja, o aparelho era mais importante e todo mundo se programava em torno dele. Hoje, ele me atende. Se eu disser agora, o programa que eu perdi... Ele ampliou o nível de acessibilidade. Perfeito. Só que vamos imaginar o impacto emocional disso para uma criança que acha que ela coordena o mundo. Porque eu estou dizendo, eu quero ver tudo de uma vez. Eu quero ver 50 coisas. Entende que não tem... Esse parâmetro é uma mudança muito grande. E lógico, cada mudança no seu tempo, cada coisa tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Mas precisa de uma regulação. Mas precisa de uma regulação. Então esse é que é o ponto, que não tem a regulação. Esse é o ponto. Esse é que é o ponto. Esse é o ponto. E tem um ponto mais sério aí que eu quero trazer para vocês, minha gente. E você vai poder falar sobre isso, que talvez você conheça um pouco mais do que eu. É o streaming. Sim. Tá? É a exposição ao streaming. Sim. Streaming é tela. Tudo que tiver tela. Tela do computador, tela do celular. Isso já é tudo que você fica diante disso o dia inteiro.
na empresa, em casa, na cama, no banheiro. Alô, quem é que não está me assistindo agora na cozinha, no banheiro, na poltrona? Então, eu ouvi, doutora Isnaia Almeida, que já veio até aqui, ela vai voltar. Sim, sim. Ela falando sobre o protetor solar por causa do stream, da radiação, das radiações, Edson. Perfeito, perfeito. Então, assim, tudo isso, eu acho que assim, a gente está fazendo um grande sobrevoo para entender que, assim, o mundo já não é mais o mesmo como a gente se imaginou, né? Nesse sentido. E a velocidade de mudança também continua. Perfeito. Então a gente está pensando, esse aqui é um ponto, mas que eu acho que é o que dá a base da gente entender pelo menos o tamanho da mudança. Quando a gente diz assim, nós estamos numa era de mudanças, a gente não percebe que é o inverso. Nós estamos numa mudança de era. Adorei. Esse aqui é o grande lance, porque o que acontece? Se eu acho que é uma mudança, uma era de mudanças, eu fico pensando, eita, uma mudança. Aí fico querendo o fim disso. Não, é mudança de era, que é a era da mudança. É, perfeito. Tá nesse ciclo. Tá nesse aonde ciclo. mudamos o tempo todo. Perfeito. É uma mudança de era. Perfeito. Fato. Perfeito. E qual Fato. Pra gente entender o que é uma mudança de era, né? Você estudou na escola que tinha lá, teve a era feudal, findou, né? Feudal findou. A era feudal teve fim e na sequência teve a era industrial. Não é isso? Então, nós saímos... Tempos modernos. Nós saímos da era industrial e estamos chegando numa nova era. Por que é importante a gente entender isso? Né? Por que é importante a gente entender? É que tem uma nova demanda, uma nova agenda, tem uma nova linguagem, tem uma nova necessidade, né? Amei. Olha, gente, cada minuto ele me faz crescer. O gosto de ter trazido ele aqui. Tem uma demanda, tem uma agenda, tem uma necessidade. Vamos lá, meu filho. E o que é que eu acho que isso muda? Isso, por exemplo, uma das mudanças, por exemplo, foi entender o papel, por exemplo, é uma coisa que eu acho até uma ótima oportunidade de estar aqui falando isso, né? Entender, me reconectar com a presença de Deus na minha vida, por exemplo, é uma coisa que é um presente de 2020. Você falou reconectar com a presença de Deus. Me reconectar. Porque não tem como estar desconectado. Deus sempre esteve aí. É isso, porque a gente acha que tem como estar desconectado. A questão é a tua percepção. É isso. Todo mundo está conectado. Eita, olha a magnitude disso. Todo mundo está. Eu falei isso hoje. Eu falei isso aqui. Sim. No começo, na abertura do programa, abrir o teu coração, a tua mente, o teu espírito. O Espírito Santo está dentro de você. Você starta ele. E eu acho que o convite, o que mudou, né, o que fez a minha vida fluir em direção a essa transformação interna e externa, é que a gente faz, pelo menos eu vou dizer a gente para não apontar para fora, eu estive muito tempo fazendo a pergunta errada e me sentindo frustrado. Então, nenhuma resposta dava conta. Elas vinham as respostas certas da pergunta errada. As pessoas como eu devem estar lá fora querendo saber. Qual era a pergunta, né? A pergunta é assim, eu acho que muita gente fez essa pergunta. O que é que eu quero da vida? E aí toda vez que eu dizia o que é que eu quero da vida, vinha uma resposta diferente. Eu quero isso. E eu ia até aquela direção, encontrava isso, e aquilo não me preenchia. Então eu ia de novo, perguntava, agora o que é que eu quero da vida? Eu quero isso. E a gente fica patinando. Qual é a mudança de chave que é que nos conecta com a possibilidade de estar no colo de Papai do Céu, né? É quando a gente diz assim, sim. O que é que a vida quer de mim? A pergunta é, não é o que eu quero da vida. Porque o que eu quero da vida, você está ali usufruindo, né? O que é que eu quero da vida? Eu estou ali como uma criança. Você está um urubu. Você está como uma criança no mercado pedindo tudo pro papai. Agora, se você chega e pergunta pro seu pai, o senhor quer que eu faça o quê? Olha a maturidade dessa pergunta. Olha a dimensão. Não, e a maturidade, porque quando você diz, pai, eu quero isso, você é uma criança pidona, birrenta. Então, quando você para e pergunta, pai, eu faço o quê? Já é um outro ser humano que está ali. Eu quero fazer uma abordagem profissional, mas antes eu quero falar da UAU Telecom. Vamos ouvir uma música maravilhosa, Wonderful. Nós vamos ouvir uma música maravilhosa, UAU Telecom, na cabeça.
já passou o Guila Gula, não já? Guila Gula tá em todas, minha gente. É só ir lá, é só ligar e pedir. Antes você tinha que camelar e caminhar, mas agora é só ligar, delivery na cabeça e agora intervalo dos nossos comerciais. Deixou o esplendor de sua glória ao vir a esse mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor se isso não for amor. Mesmo na morte, lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: no paraíso comigo estarás. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor se isso não for amor. Voltamos. Estamos no ar, de volta com o Alto Telecom, com o Edson Paes e a TV Gospel, a TV que gosta de você, a TV que se importa com você. E eu quero você conectado com ela, porque a TV Gospel presta serviço, presta informação para você. Esse programa, por exemplo, é para você. Baixando aqui um pouco, porque eu tenho que ficar lá e cá. É uma doideira. Gente, eu quero cumprimentar as pessoas que estão conosco aí. Tem muita gente ouvindo, visualizando, mas tem muita gente aqui no chat. É um chat que não é chato. Eu adoro esse chat aqui. Então, Denise Lima, boa noite. Professor Ronaldo Santos Sávio. Boa noite, professor. Nadiane Josefina, boa noite, tia, e a todos. Lenice Alves, boa noite, a paz do Senhor a todos. Boa noite, Lenice, que nome doce, que nome lindo. Nadiane Josefina, vamos lá?
Aqui, Gilberto Lázaro. Boa noite, meu querido. Um beijo grande para vocês. Denise Lima. Edson, o que mudou para você como profissional em meio a tanta tecnologia? Favoreceu ou tirou a magia do presencial? Essa é uma pergunta ótima, assim, muito potente, né? E eu acho que se conecta com aquilo que você falou sobre estimular as crianças. Eu sempre falo isso como professor de arte, sobre a importância de estimular as crianças a se desenvolver artisticamente. Mudou tudo radicalmente e mudou para melhor. No sentido de que, é lógico, no teatro em si, eu acho que tem uma magia que é do encontro, né? Tem uma magia do encontro. Mas eu tenho visto artistas... Eu gostaria de dizer, Edson, que no teatro, além da magia do encontro, tem a magia da provocação. Eu recomendo às pessoas teatro desde sempre. Sim, porque pode ser uma ferramenta de se conhecer, de se desafiar. Autoconhecimento, autodesafio. Né? Perceber que a gente não está pronto, né? A gente pode se transformar. Perfeito. Né? Pessoas tímidas então, eu mando para o teatro. Perfeito. O que eu acho que mudou para melhor é que ampliou o alcance. Né? Então, agora, exigia uma linguagem diferente. Então, eu tenho visto muitos amigos palhaços e palhaças se transformarem, ter uma relação com câmera, ter outra dimensão assim do trabalho. Quando eu digo que mudou para melhor, por exemplo, o alcance do trabalho de um desenhista, ele, assim, foi ao universo, assim, sabe? Por que foi ao universo? Porque você imaginar que antes eu desenhava, ficava tudo dentro de uma pasta e eu mostrava para as pessoas que eu encontrasse. Que fantástico, né? Gente. A gente que não é da área nem imagina isso. Não, isso estava dentro, por exemplo, como é que acontecia? Eu teria que fazer uma exposição, teria que fazer alguma coisa nesse sentido. Hoje, por exemplo, por conta de uma hashtag, eu vendi um desenho para a Noruega, por exemplo. E embarcou? Não, porque, na verdade, o que acontece? Foi uma situação bem inusitada no ano passado, que um cara falou comigo assim, cara, olha, deixa eu dizer, me dá teu zap aí que eu vou ligar para você. Aí eu dei. Falou, parabéns pelo trabalho, não sei o quê. Eu disse, olha, eu sou do Brasil, moro em Fortaleza, sou de Fortaleza, mas hoje moro na Noruega e eu usei um desenho teu, cara. Só que a gente tem um amigo em comum aqui e o amigo reconheceu, porque um cliente trouxe um desenho e disse, eu quero fazer isso aqui. Foi um desenho de Maria Bonita. Lembro, conheço. Então eu conheço disse, seus desenhos. Eu quero fazer essa Maria Bonita. E fez. Só que quando ele postou, o amigo dele disse, isso é de um amigo meu. Um cara daqui que mora em Recife. Ó a viagem, ó a ponte. Olha a ponte, né? Olha a volta. E ele me ligou e falou, cara, me passa a tua conta que eu não me sinto confortável de ter ganhado dinheiro com o seu trabalho. Não me sinto ético. Então Perfeito. eu vou mandar a parte que lhe corresponde. Coisa linda. E olha, e hoje ele é um grande amigo, né? Coisa linda. Então, por exemplo, quando é que eu ia imaginar que eu ia fazer uma tatuagem na Noruega? Entende isso, assim, a dimensão disso? Você trabalha com tatuagem também? Não, nunca quis fazer no começo da minha carreira, mas depois eu percebi que não era uma coisa que eu estava afim de fazer. Não era, entendi. Mas o que eu quero dizer é o alcance disso, né? Entendi. Então, por exemplo, então, quando você diz estimule as crianças a se tornarem artistas, você está dizendo que o mundo mudou e que a arte tem um novo papel. Então, você vai imaginar, por exemplo, hoje você não faz um bingo de uma igreja, uma promoção de uma hamburgueria, eu estou fazendo esses exemplos para fazer... Fique à vontade. Uma palestra de uma escola sem precisar de um design gráfico. Você vai precisar de um design gráfico. Você vai precisar de um design gráfico. O que eu quero dizer é que a criatividade ela tem um espectro muito grande. Então ele pode ser o desenho, pode ser pintura, pode ser música, que pode fazer uma vinheta para um programa, que pode fazer um... Então imagina a multiplicidade de alcance de um trabalho artístico, ela é completamente diferente da nossa geração. Agora eu vou fazer uma pergunta a ele e vocês vão concordar comigo. E essa pergunta é bombástica. Por favor. Essa pergunta é incrível. Essa pergunta é muito útil. Sim. Nós estamos vivendo um momento muito diferente. Sim. Muito diferente. Você denomina esse momento como você quiser, porque você é livre, eu sou livre, e eu sei que é um momento diferente. E do lockdown,
do fique em casa se puder, e esse se puder é muito, Sim, muito sim. bom. Tudo, para mim, Edson, tudo que dá liberdade à pessoa de ser Perfeito. como ela quiser, fazer como ela quiser fazer, sabendo que quando a gente segue regras, a gente segue normas, a gente está imitando ao projeto de Deus na vida, porque tudo para Deus é organizado. Sim. Tudo para Deus tem regra, Sim. tem tempo, Sim. tem Sim. um processo produtivo. Perfeito. São ciclos, né? São ciclos que se abrem, ciclos que se fecham. Sim. E para esse momento, eu não vejo, na minha limitação pessoal, porque eu não sou artista, não entendo de arte, embora eu tenha uma pessoa que eu amo muito, que me ama muito também, e ela disse, mas você é eclética, multifacetária. E aí a discussão da gente era se era multifacetária ou multifacetada. Eu acho que cabe as duas palavras, mas eu ainda vou olhar no Google se é multifacetada, se eu sou multifacetada Sim. ou se eu sou multifacetária. Perfeito. Mas o que eu quero lhe dizer é a grandeza da contribuição das artes Sim. para o amolecimento da dureza, da rigidez, dos impactos negativos que esse momento traz para as pessoas, para a saúde mental. Perfeito. Então, é com você, Robinho, acelera aí. Eu acho que assim, eu não quero, eu estou buscando falar tudo na forma afirmativa, né? Eu já ia dizer eu não quero, não, eu vou dizer o que eu quero então. O que eu não quero fica para lá. Eu quero trazer uma reflexão eu quero honrar toda a dor, toda a dificuldade, todo o sofrimento que está sendo acontecido, né? Ser reconhecido e dizer que eu sinto muito, tá? Esse é um momento muito frágil, muito delicado. Mas também eu gostaria também de acrescentar esse momento de que a gente entender que assim, se tudo está dentro de um plano divino, quem dirá se está ou não no plano divino? Né? Aí a questão é assim, é o que nos cabe entender. Então a gente sair daquela pergunta, o que é que eu quero da vida, o que é que a vida quer de mim. Quando a gente chega nessa pergunta do que é que a vida quer de mim, de repente a vida quer que você cuide de alguém muito próximo. E você quer fazer uma faculdade. Eu quero da vida. Não, porque meu plano, eu tinha acabado de passar na faculdade. E agora eu estou presa a uma pessoa que eu preciso ajudar. É o que a vida quer de você. É o que a vida quer de você. Ah, mas eu queria estar no bar. Eu queria estar na igreja. Eu queria estar na praia. Eu queria estar no shopping. Perfeito, é o que você queria. O que a vida quer de você nesse momento? Que mudança? É Né? mudança do território para o navio. Porque... Você não muda o território, você muda a direção do navio. Perfeito. Muito bom mesmo. E isso é muito interessante porque a gente... Então, acho que, de alguma forma, pode ser... O que é que pode transformar a sua vida? Assim, é quando você percebe que tudo vem para um processo de aprendizagem. Tudo é desenhado. A vida é uma grande escola da nossa alma, né? Para que a gente amadureça como criaturas e tudo. Então, se a gente tem essa chance de ser um bom aluno e uma boa aluna, a gente vai estar atento a esses momentos. Então, respondendo a tua pergunta. Aluno na escola da vida. Perfeito. Aluno na escola da vida. Então, que é um alunato ou um alunado sim. amplificado, hiperamplificado. Sim. Perfeito. Então, nós aprendemos, por exemplo, tivemos a oportunidade de, às vezes, com a arte, reconhecer que nós temos sensibilidade. Que nós não somos só uma máquina de pensar, de trabalhar, de fazer, de calcular, de fazer conta. E a gente percebeu que uma música, um louvor para boa parte do público que está aqui hoje, né? Mas uma música, uma live, um louvor, um livro que a gente leu, uma poesia que a gente ouviu, um desenho que a gente viu, né? Então são uma dancinha às vezes, uma dancinha boba que seja, pode ressignificar o nosso dia. Né? Então acho que desse processo pode ter essa aprendizagem que era uma coisa que estava esquecida, ou que a gente não tinha contato, que a gente achava que era algo muito alheio, muito distante, né?
Então acho que esse exemplo que eu trouxe de que fiz uma jornada tão grande entre 3 pessoas me conectando a um outro país, é que eu acho que esse momento e as tecnologias favoreceram isso, que é perceber que nós somos tudo muito, uma única família, tá tudo muito junto. Somos todos um. Né? Então o que acontece, o que eu quero dizer com isso é que a gente estava muitas vezes conectado com artistas de dimensões muito distantes, né? E eu acho que essas lives nos aproximaram mais de um artista da cidade, de um artista que você conhece, que você tem uma relação, que você conhece a trajetória, que você conhece a índole daquele ser humano ali de trás. Tirou aquele brilho que ele é meio que desumanizador, né? A gente não imagina, por exemplo, a gente imagina um grande ícone da televisão, uma celebridade, a gente às vezes não vê tanta humanidade no sentido da simplicidade do que a gente imagina da vida, que a gente desconhece, que pode estar ali por trás da pessoa, né? Então acho que todo esse mix, toda essa mistura aconteceu nesse sentido, né? Eu queria também dizer que uma experiência que me tocou muito, por exemplo, que foi quando eu tive a percepção de que que eu precisaria me transformar. Então como é que eu me transformei? Quando a boa parte do meu trabalho era palhaço, por exemplo. E o palhaço foi uma das coisas que foi primeiro parado. Então eu não resisti. Ai, meu Deus, eu sou um palhaço, eu preciso ser palhaço, porque se eu não for palhaço eu morro. É isso que eu quero saber. Como é que isso aconteceu? Foi sensação interna? Não, foi uma questão assim, de tranquilidade. Dizer, ok. Rápido, assim, sofrer por isso, que eu não vou dizer você que foi tranquilo, mas sofrer o que eu precisava sofrer por isso, agradecer por tudo que eu fui. Dentro do processo do ano passado, sim, você parou de trabalhar porque não tinha como trabalhar. Mas aí imagina, porque ainda também não é ficar na criança, entende a analogia? Não ficar na criança birrenta de, ai, mas eu queria... Eu quero isso, e por que não tem mais? Essa pandemia veio para me atrapalhar. Gente! Então o que acontece assim é que, por exemplo, que aí que eu percebi que as fragilidades. Então, vou dizer, você está na escola da vida. Se 2020 não foi um ano que te colocou a rever todas as suas bases, eu preciso dizer, faça isso urgentemente, porque o mundo, ali foi só um ensaio. Só um ensaio. O mundo vai se transformar de formas que a gente não vai reconhecer, né? Então o que é que acontece? Essa transformação eu aceitei rápido, dizer não, ok. Então o que é que eu posso fazer para a vida? Então não é o que é que a vida pode dar para mim, mas o que é que eu posso fazer pela vida? Isso me colocou em muitas relações, de voltar para casa. Um modelo também que eu gosto muito de exercitar é, no sentido que esse mês nós estamos fazendo um trabalho, o tema do nosso mês no programa Segunda e Primeira é sobre empreendedorismo e autoestima. O que isso tem a ver com você? Porque a autoestima é o cerne, é a base de sustentação de qualquer movimento para ter resultado. Se você não estiver autoconsciente, se autoaceitando, sim, afirmando tudo que você tem consciência, que você aceita, com responsabilidade, com integridade e com intencionalidade, você precisa rever aquela aula que você perdeu, aula de você próprio. Porque antes, as escolas dão certificado, elas detêm, mas elas não detêm mais conhecimento. Perfeito. Vá para o Google, vá para o YouTube, vá para o Instagram e pedale. O que eu percebi é que toda a fragilidade, ela já estava lá, né? Eu vi um amigo me falou isso, assim, um amigo que é empresário falou isso. Ele disse, cara, quando você vê uma empresa que disse ela faliu por causa da pandemia, ela já estava falida. É duro dizer isso. É duro. Isso é Vamos lá, mas deixa eu dizer. Apedrejamento. Perfeito, mas eu vou me responsabilizar por isso. O risco é de apedrejamento. Isso é uma opinião minha. Vamos lá. E tem direito, viu? Você tem direito a ter sua opinião e todos têm. Porque eu acho que qual é que é o convite? O que eu quero dizer com isso é que eu, por exemplo, que eu peguei isso pra mim, não estou dizendo que isso é uma verdade. É que eu percebi, quando eu olhei para as minhas fragilidades, eu disse, eu já sou empresa falida. O que é que eu quero dizer que eu sou empresa falida? É que algumas coisas que eu precisava ter atentado na minha vida, eu não estava atentando. E cada um sabe o que tem. Então, qual é a tua porta frágil, né? Exatamente. Qual é a tua vulnerabilidade? Exatamente. E você falou uma palavra muito importante, que é a responsabilidade. E eu não estou aqui desmerecendo o desmantelo do mundo, e nem os responsáveis.
né? De que cada um tem sua Julgamento parcela. zero. Não, cada um tem suas parcelas dos desmantelos que estão fazendo, do que quer que seja, para onde a gente quiser olhar. O nosso chamado aqui, Edson, é de autorresponsabilidade. Exatamente, porque o que é que está no meu alcance, né? O que é que está no teu alcance? É daí que pode acontecer, né? O que é que está no meu alcance, o que é que está no teu alcance? Para que a gente possa fazer da vida um lugar realmente prazeroso para se viver, para que a gente não esteja nesse conflito. Olha só, você voltou para o tema que eu coloquei aqui. E o melhor lugar precisa ser você mesmo. Sim, sim. O melhor lugar. Sim. Para você fazer outros espaços, esse espaço que vigora, que pulsa dentro de você, é o espaço que vai te levar para todos os espaços que você desejar. Então, perfeitamente. Entende? Então, eu queria só acrescentar de que, de repente, você tem a chance de aproveitar esse período em casa para se redescobrir. Qual competência você tem que você não está explorando? Porque eu acho que aí, quando a gente se entende fechado, e a gente está passando um momento de tantas mudanças, a gente vai precisar ter qual é a habilidade mais preciosa para o século XXI? Sim, qual é a habilidade mais preciosa para o século XXI? Desaprender. Que legal. Simples assim. Ah, mas é porque... por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu aprendi a comer de um jeito. Ah, mas deu um problema que não sei o que, eu não tenho eu não tenho ânimo no dia, porque eu estou tomando muito café, não estou conseguindo dormir, um exemplo. Você aprendeu a comer daquele jeito, a ter aquele hábito. Desaprenda aquilo. Desaprenda. Qual o custo disso? De tomar muito café, de perder o sono, de não sei o quê. Qual o custo disso para sua saúde, para sua plenitude? Ah, eu aprendi... Lembrei das tapiocas. Eu aprendi... E do meu prato de mamão. Eu aprendi a ir para academia todo santo dia. Desaprenda, amigo. Eu aprendi... Isso eu tô, assim, eu não tô aqui propagando regra, né, gente? Mas propague para você. O que é que aconteceu com você? Então, eu quero trazer agora com essa história de exercício de academia. Eu nunca vi tanta academia virtual fantásticas, com exercício para você fazer com 1 metro quadrado. O espaço de 1 metro quadrado, 2 metros quadrados no máximo, você faz todos os exercícios. E o alcance, por exemplo, a minha academia cabe 20 pessoas. O YouTube cabe quantas pessoas, irmão? Sabe? Então, o que acontece? Eu sei que são de mentalidade. Não, eu sei que são detalhes. Eu não estou desmerecendo assim, olha, eu vou dizer sem ou não. Eu entendo e reconheço o desafio, o problema. Eu sei que a vida de muita gente está em jogo, o desempenho, a felicidade, a prosperidade, a comida na mesa de muita gente está em jogo. Mas a questão, o convite, a provocação, que pode soar um pouco É que o assunto que você está abordando, minha gente, é disrupção. Essa é a palavra. A questão é, você está disposto a se tornar uma pessoa nova a cada instante? É só sobre isso. A cada instante, você não recebe atualizações. Seu WhatsApp, de tempo em tempo, não desce. Aparelho também, do WhatsApp e do próprio aparelho. Não diz assim, olha, a nova versão do seu... Está otimizada para tal competência. Aí você usa, por exemplo, o Instagram que nós usamos há 1 ano atrás já não é mais. Tem novas funções, tem novas habilidades, tem novas interfaces. E você continua com a mesma interface, com o mesmo papo, com a mesma conversa. A conversa é a seguinte, ele está, às vezes, cheio de maneira de cuidado para trazer. Não, porque assim, o que acontece? É lindo isso, eu sabia disso, eu sei disso. Não, esse Edson. cuidado é porque assim, porque eu reconheço assim, onde é que é o meu espaço? O seu espaço é o espaço da inteligência, da leitura, do esforço, da capacidade, da transformação, da mudança. Acontece que a minha pergunta para você vai: quantos livros você leu esse ano, mês de abril? Nós estamos, de janeiro, fevereiro, março e abril. Quantos livros você leu? Não é livro técnico somente. O livro técnico também. A Bíblia, por exemplo. Sim. A Bíblia, leia um versículo por dia. Leia uma página por dia. E vou dizer, da minha incompetência, comecei alinhadíssima para ler a Bíblia. Comecei um plano de leitura, mas eu perdi o plano. Mas aí sabe que perdi a direção, minha gente. Mas um ótimo exercício pode ser porque
como a Bíblia é uma palavra viva, você pode simplesmente abrir e ser exatamente o que você precisava ler. Ela não tem necessariamente um processo cronológico, né? Mas eu entendo o que você estava querendo dizer, que era para poder ter conhecimento... Eu segui. Já que eu não leio de jeito nenhum, eu leio muito, eu sigo muito livros e etc. E leio muito também. Hoje a minha leitura mudou. Porque eu não sou normal, eu tenho consciência disso. Eu suspeito que nós somos do mesmo planeta, viu? Eu aceito. Eu ia me orgulhar muito. Acho que nós somos nativos do mesmo planeta. Fazer parte do planeta de Edson. Eita, que maravilha, meu Deus. Então, gente, essa provocação, quando eu disse qual é o meu lugar, é porque assim, eu quero realmente ser respeitoso com a dor do outro, com a limitação do outro. Mas, por outro lado, eu preciso ser provocador ou provoca amor. De que provoca amor, eu prefiro. É de que dá pra ser de outro jeito. O workaholic e o workalover. Quando eu ouvi o workalover, eita, foi um oceano. Trabalhador do amor. Trabalhador, é trabalhar por paixão. Perfeito. Trabalhar por amor, eu trabalho por amor. Perfeito. Eu fiquei aqui sábado, eu fico aqui, o que for preciso, eu fico na rádio 300 horas, apaixonadamente, eu não vejo o tempo passar. É verdade que a minha máquina orgânica precisa de água, né? Por exemplo, hoje aconteceu um fenômeno comigo. Como o meu médico disse, misericórdia, Marta, você come. Eu comecei a ficar traumatizada. Hoje eu saí com a banda de um sanduíche e uma xícara de café. Aí fui fazer aula, fui fazer meus negócios, voltei 10h30 para casa. Aí não fui comer, bebi um copo d'água e fui trabalhar. Quando foi meio-dia, meu marido ligou. E aí ele fez, amor, eu já terminei de almoçar e tô bem, tá tudo bem. Eu disse, Zó, eu vou almoçar agora porque eu tô tremendo. Eu estava tremendo de fome. Sim. Eu fiquei com medo de não dar conta de fazer o almoço. Imagina. Da fome que eu tava. Ou seja, nosso corpo declara na hora as insuficiências. Mas a sua mente esqueceu de regular. Ela esqueceu de planejar. Você entendeu? Perfeito. Então é isso. Deixa eu ver quem Mas é que chegou aqui. Mas o cara tá ali falando um tempinho, como é que tá isso aí? É o nosso tempo. Nós vamos entrar no comercial agora, não é? É ou não é? Olha, na hora que eu pergunto, você diz eu acho que você só disse porque eu perguntei. Eu quero ali, time. 9h06. Era 9 o nosso intervalo. 9. Pegamos 9, um flow, 20. Vai lá. Pegamos o flow. Vai. O flow. O fluir. É flow, super flow. Mihail Csikszentmihalyi. É o estudioso de flow. Você conhece? Não. Esse cara? Vou lhe apresentar e você vai amar, porque você é um flow ambulante. Você é flow. Você é fluir. Você é muito flow. Tá bom? Vamos falar da UAU Telecom de novo. A maior provedora dos últimos tempos na minha vida, pelo menos, ela tem sido. E eu preciso fazer um approach com o pessoal da UAU Telecom para dizer meus motivos. Meus motivos bom atendimento ao cliente, celeridade, atenção, técnica e assistência. Mas assistência personalizada, tá bom? Então, por favor, diretor, intervalos para o nosso comercial.
Ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Nós estamos no ar, mas o meu celular tem um delay. E aí, ó, ainda tá no Guila Gula. Você botou? Já tá no ar. Aqui tá Guila Gula. Confie na direção, moleque. Confie na direção. Vá por mim, confie na direção. Autoestima aí, viu lá? Está, vá por mim. Segue o líder. Semana que vem a gente tá com retorno. E aí eu vou assim, ó. Oba, minha gente, cheguei aqui. Mas vamos voltar a conversar. São 9h09. Nós estamos com Edson Paz para vocês. Esse cara da disrupção. Gostei. A disrupção é uma palavra muito pouco conhecida para o nosso universo, mas Sim. nós estamos aqui para falar sobre ela, para mudança de modelo mental. Sabe uma palavra muito comum que a gente ouviu agora na pandemia, no começo da pandemia, é a palavra exponencial. Então, as pessoas dizem o vírus se propaga de forma exponencial. Então, ele não é 1 mais 2, 1 mais 1 mais 1, que dá 3, 4, 5. É elevado à potência da potência Pronto. da potência. Essa é a equação que a gente vai estar... que a nossa vida vai estar regida. Por quê? Por conta da informação e da tecnologia. Eu tenho uma pergunta para você. Diante desse cenário, que ele é irreversível, Sim. não temos retorno, não dá para voltar. Sim. Corresponde dizer, sabe o quê? Vamos dizer assim, ó. Sabe quando a criança nasce? Se você é pai, você é mãe, você sabe disso. É que assim, quando chora, você adoraria poder entregar para a mãe. Só que a mãe é você. Por um instante na vida, e Deus lhe perdoa por isso, todo mundo já passou. Quando a criança chora, você fala, meu Deus, de madrugada, chora para mamar, você tem que... Chora para trocar de fralda. O diretor está ali dizendo, é isso mesmo. E você diz, respira fundo, encontra força, sabe lá de onde, e vai fazer o que você tem que fazer. Pais e mães, diante dessa fala dele, me vem à mente 1986, mês de janeiro, fevereiro, março, maio, mais ou menos. Sim. Meu bebê chorava pela milésima vez. Sim. Durante o dia que adentrou a noite, eu estava 24 horas no ar. E aí peguei o bebê no colo, meu marido dormindo ao meu lado, o bercinho dele, ou do lado, ou eu trouxe, não me lembro, sei que ele estava no meu colo, e eu sentada numa cadeira, ou em pé, não sei qual era a situação, eu sei que eu acordei com minha cabeça batendo na parede, e o barulho acordou meu marido. Mas o bebê não caiu do meu colo. Certo. O bebê hoje tem 35 anos de idade. Ele tem exatamente 35 anos de idade. Está aqui comigo nos bastidores. Mas na hora, ei, você papai, você mamãe, quando um bebê entra na sua vida, ele entra para tomar conta da vida. A vida gira em torno dele. O meu alerta é que não subestime as partes, não deixe entrar em detrimento das partes, porque maridos, eles não têm dúvida, eles têm quase certeza que quando um bebê nasce, as mães esquecem os maridos, elas deixam de ser esposas para serem apenas mãe. Mas você casou, você tem filho, você tem marido e você não pode nem deixar de ser mãe, nem deixar de ser esposa. E é nesse plantio da convivência harmoniosa que você vai colher lá na frente, como eu colho hoje, 42 anos depois. Ele continua sendo o meu marido, continua sendo o meu esposo, e a gente tem uma convivência
Porque depois de décadas de marido e mulher, tem ciclos. Sim. Ciclos se Perfeito, fecham, perfeito. outros se abrem. E você tem que surfar nessa onda. Perfeito. Você tem que saber surfar nessa eu onda. acho que esse é o maior aprendizado que esse momento está convidando, né? E quando eu fiz essa analogia de que a criança Eu quero chora... que você fale da onda. Você tinha uma história da onda aí para falar? Perfeito. Então, quando a criança chora e a gente assume a responsabilidade que a gente vai ter que resolver isso. Então, a nossa geração está diante de um desafio gigantesco, que é viver esse momento de tanta mudança, tanta transformação. Então, assim, você está disposto... E desatar o nó de ser birrento. Sim, sim. Eu quero picolé, e não tem picolé. Eu quero pirulito. Entende? Não tem pirulito. Então, tem muitas questões que vêm, assim, para a gente se transformar. Então, assim, está disposto a desaprender? Essa é a pergunta. Está disposto a desaprender todos os velhos paradigmas? Porque o que acontece? Na geração dos nossos pais viu isso, mas viu isso lentamente. Então imagine que nossos pais aprenderam datilografia. Sua geração, né, com todo respeito, viu datilografia. Eu sou datilógrafa 2 vezes. Eu tenho 2 certificados de datilógrafa. Quanto tempo... ASDFG. Já ouviu falar isso? Quanto tempo... ASDFG. Marta, com quanto tempo o seu curso ficou obsoleto? Alguns anos, não foi para poder ficar obsoleto? Olha, no meu caso, eu sou muito antiga. Sim. Demorou alguns anos. Certo. Alguns bons anos. Então imagine hoje que o conhecimento que você tem hoje, daqui a 2 anos, 6 meses... Agora eu não sei. Leia aí. Diretor, por gentileza. Aí na sua tecla tem ASDFG? Juntinhos? Continua. É o padrão Pronto. clássico. Essa que é a coisa. Mas aí tem fundamentos. As coisas se transformam, mas tem algum fundamento. E veio né? de lá o teclado, né? Então o que acontece é essa coragem de perceber que está mudando e você precisa estar nessa transformação constante. Uma das coisas que me tocou muito e tem a ver com essa coisa da onda, né? Que é uma frase que, quando eu ouvi, ela ficou guardada assim no meu coração, né? Que é uma música do Engenheiros do Havaí, que ele diz assim: força não há capaz de enfrentar uma ideia cujo tempo tenha chegado. E a força não é capaz de salvar uma ideia cujo tempo tenha passado. Vou dizer de novo, olhando para sua cara. Gente, que legal. Fala, olhando para a caretona aí, vai. Olhando nos seus olhos. Força não há capaz de enfrentar uma ideia cujo tempo tenha chegado. E a força não é capaz de salvar uma ideia cujo tempo tenha passado. Aí a pergunta é, Eu quero a moral da história, tá? Você tá numa ideia cujo tempo passou, ou você quer ela de qualquer jeito? Ou você tá numa ideia cujo tempo chegou? E você não quer ela? Essa que é a questão. O que vai definir se sua vida vai progredir daqui para frente ou não, tá simplesmente nessas duas forças. É o seu grau de maturidade para compreender, perceber e navegar na onda. Navegar na onda. Navegar nessa onda. Não dá para brigar com o mar. Entende? Pronto. Inclusive, a música, na sequência, ela fala isso, né? Para pegar a onda, tem que estar na hora certa, num certo lugar. Não dá para domar a força do mar. Diz assim? É exatamente. Você não sabe. Eu não sabia. Não dá para domar o mar. Não dá. Como também não dá para mudar o território. Sim. Você tem que mudar a direção do barco. Entende? Ei! Então esse é um convite para se transformar. Aí eu queria aproveitar o pouco tempo que a gente tem, porque eu acho Coisa que é muito importante eu dizer isso. Ai, como eu sou. É que, por exemplo, uma das coisas que mudou muito na minha vida mesmo, radicalmente, assim, eu fui para a roça. Como é que eu fui para a roça? Eu fui aprender... Você chegou numa das partes que eu estou mais interessado. Eu fui para a roça aprender, de fato, de onde é que vem a comida. De onde vem a sua comida? Porque o que acontece, assim, nós estamos num momento muito desafiador, de muitas restrições, de muitos desafios, e a gente está num momento muito frágil, assim, no sentido de... Pense no seguinte, só uma real. Quando teve lockdown completo, a feira praticamente não tinha nada. Por quê? Porque Paulo Afonso não produz. Então eu queria aproveitar a audiência magnífica desse programa, desse portal, para dizer isso. Por quê? Porque nós nos distanciamos da nossa própria origem. Coisa que meu avô, que teu avô, teu pai, muito provavelmente, sabe plantar feijão, sabe plantar macaxeira, sabe? E aí outra frase que entrou assim, direto, foi parar no meu coração, assim. Eu li essa frase assim na internet, tinha assim:
Plantar sua comida é imprimir o seu dinheiro. O juízo fez assim, ó. Pum. Plantar sua comida tenho dúvida é disso. imprimir o seu dinheiro. Eu não tenho dúvida disso. Então imagine, por exemplo. Então hoje, por exemplo, o meu projeto, se você me perguntar qual é o meu projeto para 2021, comecei ele tem 3 dias e você pode acompanhar no meu Instagram lá, Agroflorestart. Fazer um quintal produtivo. Olha, eu tenho um projeto. Eu quero comer coisas que veio do meu quintal. Tô falando Do comer, seu não é quintal. tipo alface, rúcula. Eu tô falando de tipo assim, abobrinha, moranga, tudo assim, de eu dizer, almocei e veio do quintal. Fantástica. Sabe? Por que que isso pode dar uma resiliência? Porque no final das contas a gente se aperreia e todo aquele cuidado que eu tive em falar algumas coisas sobre transformação é que a gente se aperreia porque, bicho, quando falta o leite do menino, não tem quem tenha juízo, não tem quem tenha tranquilidade, não tem quem tenha sono, né? Gente, olha o que ele está trazendo aqui, que coisa não tem linda. quem tenha, né? Você, aí eu vou para mandala, para as mandalas, que é uma filosofia judaica, né? Sim, A palavra é judaica, mandala, para as cabalas sim. também. Mas trazendo para vocês essa informação, e nós estamos muito conectados, o cristão está conectado com os judeus, e precisamos estar atento a isso, e eles trazem muita informação, é assim, deter a sua atenção para o mundo que o cerca, e nas situações ver qual é a mensagem do aparente, porque o aparente tem o aparente do aparente, Sim, tem o aparente do oculto, sim. tem o oculto do aparente, o oculto do aparente, Perfeito, e tem o oculto do oculto, que ninguém vai acessar. perfeito. Nessa viagem, nessa descrição, você aguça sua percepção e você trouxe agora por que você se estressa? É o aparente. O aparente é que diz, eu me estresso, foi isso aqui. Tem coisa mais profunda que levou àquela situação. E essa profundidade, é muito bom assim, você trazer isso, é chamar para responsabilidade. Então, por exemplo, o mundo está em crise. Sim, o mundo está em crise. E não está em crise. Melhor dizendo, o mundo não está em crise. Alô, eu concordo plenamente. O mundo não está em crise. O mundo está em uma transição. O mundo está em uma transição. E é bom escrever isso. De um modelo para o outro. Qual é a diferença disso? Então vamos imaginar assim, você foi na minha casa e a casa está destruída, demolida. Aí você diz, cara, o que aconteceu? Meu Deus, tua casa foi abaixo. Eu vou dizer, não, cara, mas é uma reforma. Aqui, ó, o arquiteto desenhou aqui, vai ficar desse jeito. Olha que maravilha. Aí você se tranquiliza. Aquela coisa que era uma demolição total vai ficar linda desse A jeito. perspectiva da esperança. E quem é o arquiteto desse mundo? Quem é o grande arquiteto desse mundo? Que você que diz que tem fé. Entende? E a questão é, você está olhando para os... É Já o pensou? Tempo, diretor? É o nosso tempo, é? O diretor está fazendo mímica É Deus. para dizer que é Deus. O arquiteto da tua vida é Deus, não é que... Quem é o arquiteto? É Deus. É Deus. E o que acontece? Agora imagina se o pedreiro, que somos nós, trabalhadores da vida, se a gente chega e diz, não, mas isso aqui quebrou a casa antiga, papai, eu não vou conseguir fazer outra, não. Você não faz se não tiver a ideia. E quem bota a ideia na sua cabeça Mas, é Deus. amigo, o arquiteto já desenhou, é só você seguir a risca. Seguir a risca. Siga a risca seu papel. Siga a É risca. tirar os entulhos do velho mundo Seu papel é tirar os entulhos. e construir o novo. Entende? Então, certeza. reaprender esse processo. Mas, porém, contudo, e todavia, nada será feito se você endurecer, Perfeitamente. se você inflexibilizar, Perfeito. se você se estressar, se você se apavorar. E a gente falou aqui antes disso, né? Que eu até falei, o Cláudio aqui, o nosso diretor, eu vi que tocou muito ele assim quando eu disse que eu acho que a melhor qualidade que um cristão pode apresentar é a mansidão de coração.
Porque, E você conhece, e eu conheço. porque essa mansidão do coração, eu acho que é o maior, é a semente da expressão de Cristo. Eu acho que é a água viva. É a É a mansidão do água coração. viva que Porque- todos nós estamos sedentos. Porque a mansidão é a expressão de paz, De humildade, de grandiosidade, né? de conforto, de abundância, E de esperança, espaço, né? de esperança. Então o que acontece assim, que esse convite, Perfeito. então, por exemplo, eu aqui não estou ditando uma regra, dizer que todo mundo tem que fazer o que eu estou fazendo. Agora sim, eu estou te dizendo que essa é uma mensagem que eu tenho para você hoje aqui. Você precisa se transformar, o mundo já não é mais o mesmo. Então, o que está no teu alcance? Né? O que está no teu alcance de se transformar? Para mim, foi uma coisa que me tocou muito, de que eu preciso aprender a produzir comida. Porque a gente está falando de fome, quando você fala de fome, você está olhando para o problema. Edson, eu tenho andado muito nas minhas conversas com o meu grande parceiro, que é Capitão Paz. Eu tenho dito assim, porque ele falou da relação dele com a terra, com a agricultura, Sim. e eu também. Antes da nossa candidatura, eu dizia Sim. assim, se eu não for capaz de fazer uma planta nascer, de Sim. germinar uma planta, eu não sou capaz de nada. Perfeito, isso é uma coisa interessante porque ele coloca com os ciclos. Ó, eu vou dar um exemplo. Hoje eu preparei lá o quintal e eu precisava misturar o adubo com a terra para fazer as mudas. Só que o adubo especificamente que eu peguei, ele não estava totalmente decomposto, né? Não estava pronto. Eu olhei, molhei e algo em mim, um pensamento disse, eita, vai demorar. Agora imagina tu, se o cara que fez o feijão verde que você compra na feira, pensasse assim, quem comia? Ninguém comia. Ninguém comia, cara. E eu tive que engolir isso seco. Vai demorar. Vai. O que eu tenho para fazer Porque hoje tem um é... ciclo. Não, mas eu fiz o que tinha para hoje. É a linha do tempo. Tudo tem uma linha Colocar do tudo tempo. junto e molhar. A natureza vai trabalhar, não sou eu que vou decompor. Quando Ela não dorme, a natureza incessantemente. Entende? Então, aí o convite de tudo isso é que, por exemplo, isso tem um potencial de transformar os problemas em solução. Vou dar um exemplo. A gente está falando que as pessoas estão perdendo o emprego e eu reconheço isso, é real, é um problema sério, grave, que tem muitas demandas. Mas imagina, por exemplo, essas pessoas vão passar a ter tempo. E se essas pessoas conseguissem fazer uma horta comunitária no seu bairro? Não vou dizer que resolve o problema. Não resolve o problema, mas é uma solução. Mas não é um aspecto. bote? Não é um bote que segura a pessoa É um degrau. na turbulência? Né? Segura porque todas as crises Sim, do mundo, sim, historicamente falando, sim, o urbano abrigou-se no campo. sim, Porque é no campo que nasce tudo, literalmente. sim, O campo é a esperança. sim. Porque é a natureza. Quando você trouxe para aqui o paradigma. Boa, isso é a gente entender. A gente está passando por uma mudança de paradigma. O que é um paradigma? Para a gente entender. Paradigma é um modelo. é o que a gente faz sem perceber. Vou dar um exemplo assim. Nossos pais dizem assim, ó, no meu tempo era assim. Então, um exemplo, ele vai dizer, namoro no meu tempo era assim. O menino sentava ali, a menina sentava aqui, não podia pegar nem na mão na frente do pai. No meio até. Né? Ele está dizendo, o paradigma que eu fui educado é desse jeito. É o modelo mesmo. É Né? o modelo. E a gente está passando por uma mudança de paradigma da humanidade aqui, por exemplo. Enfim, mas aí eu já falei muito, eu acho que quem pegou a mensagem captou. A né? mensagem captou a mensagem, nós temos outras oportunidades. Tenha coragem de desaprender para aprender novas coisas. E aí você vai ver sua vida ir para um nível que você nem imaginava que era possível. O que eu quero dizer é que nós tivemos que voltar para dentro de casa e para acessar essa grande casa, que é a casa que abriga o Espírito Santo de Deus que habita dentro de todos nós. Porque Deus é justo, Deus é equânime Amém. e Deus é sábio. Amém. Então, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. E se nós temos de fato fé, e a fé é acreditar naquilo que eu não vejo, mas espero. Perfeito. Precisamos acalmar. E eu dizia que eu não era normal porque eu não assisto televisão,
eu não vejo noticiário, eu não faço muita coisa que a maioria faz. Eu sou uma pessoa diferente. Graças a Deus, muito satisfeita comigo, mas sem me locupletar comigo mesma. Eu me locupleto com a felicidade de contemplar o outro, de contemplar o mundo, de contemplar a natureza, de contemplar as coisas que Deus fez. Porque a resposta de que Deus dá para mim está no mundo, está na minha frente, está a todo momento. Gosto muito de filosofar, sim, e a filosofia é amiga da sabedoria. Hoje eu ia falar sobre a escada da lealdade, os segredinhos de relacionamento, mas não deu tempo. Esse programa voou. Esse menino tomou posse abençoadamente. Minha gente, agora as considerações finais. Só confere se tem alguma pergunta aí, Nós né? De estamos repente. nos despedindo. Já tá no horário mesmo, né? Ai, gente, tem gente aqui. Sami Melo chegou. Que maravilha. Hortência, passando para deixar um beijo na sua alma. Deus está com você sempre, coisa mais linda. Almeri, Deus os abençoe. Pessoa cristã tem paz e fé. Amém. A Sami Melo também, de lá de Salvador. Precisamos ter muita fé. Então, gente, nós não vamos esgotar o tema de escada da lealdade para as empresas que estão esperando, né? Como facilitar o relacionamento. A escada da lealdade é atrair, conquistar e manter, é um aspecto técnico de atendimento ao cliente. Você, quando atrai, você ainda não conquistou. Quando você atrai, é possível conquistar, precisa conquistar. E conquistar para quê? Para poder manter. Então, é atrair, conquistar e manter. É uma escada ascendente. E, para finalizar, eu quero fechar com essa fala. O mundo mudou, o mundo ficou de cabeça para baixo em 2020. E tem uma coisa muito profunda. Nós estamos em tempos acelerados. Está tudo numa velocidade supersônica. E, mediante isso, em posição antagônica, proporcionalmente, inversamente, quanto mais problema, mais paciência você precisa desenvolver em si próprio. Mais equilíbrio, mais serenidade, e você só consegue isso em aconchego consigo próprio. Sim. Em alinhamento com você mesmo. Então, minha gente, fica aqui a mensagem sobre quanto mais velocidade, quanto mais mudança, mais paciência. A paciência, ela traz humildade, ela traz leveza, ela traz serenidade. E clareza, né? E clareza para ter discernimento para as escolhas. Perfeito. Eu finalizo a minha fala e ele vai fazer a fala dele. Um beijo no coração de vocês. Uma semana linda e maravilhosa. Dia 19, nós estamos aqui com vocês. Fortíssimos. Convidem as pessoas. Se quiserem fazer patrocínio fortuito, acessem a TV Gospel. Agora nós temos o Portal Gospel. Você que não pode nos ver, pode nos ouvir na Rádiosnet. Rádiosnet. Eu escuto a rádio The Beatles em Liverpool, porque eu sou fãzíssima dos Beatles. E é na Rádiosnet. Eu escuto a Paulo Afonso FM na Rádiosnet. E agora você tem a Rádios Portal Gospel TPA. Rádio Portal Gospel E vai PA. fazer o caminho inverso, hein? Vai fazer o caminho inverso. Em Liverpool, vai se ouvir o Portal Gospel. Em Liverpool, vai se ouvir o Portal Gospel. Porque Sem limites. em Margate, em St. Albans, na Inglaterra, já estão ouvindo o Portal Gospel. Lá na Inglaterra, não, lá na França, em Paris, na frente da Torre Eiffel, lá na Alemanha, na cidade de Göttingen, também. Então, nós estamos pelo mundo afora, até em Lisboa. Maravilha. Um beijo no coração. Fui para vocês. Deus nos abençoe. Muito obrigado pela audiência. Dia 19 aí, TV Gospel PA, segunda-feira de primeira. Obrigada por sua paciência, por sua gentileza e doçura para nos ouvir. Muito obrigada. Com Perfeito. você...
Querida, eu agradeço imensamente mesmo, assim, pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que a gente tem esse compromisso com comunicar, com mostrar que um novo mundo é possível, né? E para mim poder compartilhar essa mudança mudança está acontecendo constantemente, essa transformação, né? Essa transformação. Então é um prazer imenso. E eu queria finalizar, acho que a mensagem mais importante que eu posso deixar aqui, além de cuidar de si, para você poder cuidar dos outros, eu diria assim, se conecte com a natureza. Quer ter essa paciência? Pega uma sementinha e veja o ciclo dela. Isso vai dar a paciência, vai dar o entendimento do que é maior, e você vai se alegrar de ser um veículo da vida, de você estar a serviço da vida. A serviço da vida. Tá? Que é a expressão mais linda, mais sublime da criação de Deus, exatamente, na nossa vida, tá? Então, conectado a isso, nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Tá? Porque é um ciclo. Você vai plantar, vai nutrir o teu corpo, vai ajustar a tua mente nessa paciência, nessa serenidade, nessa tranquilidade, e os desafios que vierem você vai tirar de letra. Vai ser aprendizado, vai ser escola. Tá? Então, gratidão imensa. Muito obrigada. Muito obrigada.